A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo aos amados irmãos, que em mais uma terça-feira estão aí reunidos para poder ser instruídos e aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 10, faltam apenas 3 lições, amados, para nós terminarmos esse trimestre, e eu louvo a Deus pelo ensino que nós pegamos durante esses 3 meses, falando do apóstolo Paulo, falando coisas grandiosas da vida dele, e trazendo o aprendizado para a vida dos irmãos, para que nós possamos também colocar isso em prática nas nossas vidas, amado? O intuito dos estudos é fazer com que cada um reflita um pouco sobre a postura e o comprometimento que o apóstolo teve, e nós possamos também trazer isso para as nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que esteja abençoando cada um de vocês e que o Espírito Santo possa nos orientar, nos instruir, e falar aos nossos corações, amém? Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, tu és fiel, o Senhor está acima de todas as coisas, no controle de todas as coisas. E nós estamos aqui, Pai amado, em mais uma terça-feira, para aprendermos um pouco mais da santa palavra do Senhor, de tudo aquilo que está escrito, Pai, na Bíblia, e que foi, Pai, deixado pelo apóstolo Paulo. Pai, abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, abençoa cada lar, abençoa as famílias, Pai amado, que haja paz, que haja alegria no coração de cada um, Pai, e que o teu nome seja engrandecido, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que nós possamos absorver tudo isso que nós estamos aprendendo e colocarmos em prática, para que o teu nome seja engrandecido. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. O tema da aula de hoje, Paulo e o seu amor pela igreja, a lição de número 10. Então hoje nós vamos falar, como sempre o pastor tem comentado com vocês, e o que chama muita atenção, amado, é esse amor que nasceu no coração de Paulo pelos líderes que havia na igreja, pelos que ele estava ajudando a formar, e pela própria igreja em si. Paulo tinha um amor muito grande pela igreja, um cuidado muito grande, para poder ensinar, instruir, preparar pessoas. Então tudo isso, amado, faz parte da aula de hoje, que nós vamos ver um pouco, mas faz parte do ministério do apóstolo Paulo. Ele sempre teve o cuidado de dizer que ele não era pesado para a igreja, ele não queria ser algo assim que viesse onerar a igreja, ele sempre trabalhava para poder manter o seu ministério, fazer a obra de Deus. Lógico, contava com a ajuda de alguns irmãos que voluntariamente abençoavam o apóstolo, e quando ele ia abrindo as igrejas também iam retribuindo para que ele pudesse desenvolver o seu ministério. Mas Paulo, ele mostra um grande amor, amado, um grande carinho, um grande cuidado pela igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No domingo nós estivemos falando sobre o que é amar a Deus, o que é preciso, como que Jesus nos ensina. Não é que está em Mateus 22, 37, quando ele diz assim, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então nós vamos dar uma continuidade nesse assunto, falando aqui sobre a importância de amar a igreja, de amar os irmãos, de cuidar da obra de Deus, de ter responsabilidades e comprometimento com a obra do Senhor. O texto áureo de hoje está em 2 Coríntios 5, 14, a parte A. Porque o amor de Cristo, ele nos constrange. Isso é uma grande verdade, amado. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Jesus fez, pelos exemplos que ele deixou, pelo cuidado que ele teve com as pessoas, pelos aqueles que não faziam parte do judaísmo, não faziam parte, não eram inseridos no povo, o cuidado que Jesus Cristo teve com essas pessoas, amado, esse amor que ele teve, ele realmente nos constrange. Porque o Senhor amou, como está escrito, que em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, ele demonstrou também esse amor, esse cuidado pela vida das pessoas e também para que a igreja do Senhor pudesse caminhar. Leitura bíblica em classe hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz
tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Paulo está escrevendo essa carta, né, aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, e é lindo, amado, quando ele destaca aqui no versículo 6, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. No versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Então, Paulo estava aqui agora vislumbrando uma verdadeira conversão dos irmãos que estavam em Tessalônica, na igreja dos Tessalonicenses. E isso estava se espalhando, amado. E é lindo isso, porque isso estava sendo propagado, sendo difundido, né, naquela região toda, o amor que eles tinham e da maneira que eles se converteram, se apartando, né, dos ídolos, dos falsos ensinos, para poder servir a Deus e ser inseridos, né, no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que muda. E essa é uma mudança que tem que acontecer verdadeiramente. Nós temos que dar testemunho, e o nosso testemunho tem que ser um testemunho verdadeiro, de amor pelas almas, de amor pela igreja, de amor pelo ministério de Jesus Cristo, ao qual deu a sua vida por amar as nossas vidas. Então nós temos que entender isso, a importância que isso tem no contexto da igreja. Introdução. Pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica. Olha, presta bem atenção. Seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Olha que coisa linda. Isso é a igreja. Esse é o perfil que a igreja tem que ter. Amar ao Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, e também, em decorrência desse amor, sendo vivenciado junto com os irmãos. À luz do Evangelho, à luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Item 1, tópico 1 hoje, o amor de Paulo pela igreja. O amor como o de um pai para um filho. Olha, a responsabilidade que Paulo tinha, o amor que Paulo tinha pela igreja. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Amado, isso aqui é uma grande verdade. Quando nós olhamos, as idas e vindas de Paulo com relação à igreja, a preocupação, o cuidado, as suas cartas que eram enviadas, isso demonstrando o amor, que ele não foi somente um fundador da igreja, mas ele se preocupava em cuidar da igreja e dos irmãos que estavam nas igrejas. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios, Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela um amor de um pai espiritual
pelos seus filhos espirituais. Então, não precisamos comentar muita coisa, né? Isso aqui não foi somente dito, mas foi vivido pelo apóstolo Paulo. E é uma receita para nós, amados. Nós, como servos, membros, né, da igreja, irmãos em Cristo Jesus, nós temos que colocar isso em prática. Mas, pastor, que jeito que eu posso colocar isso em prática? Dando oportunidade, amado, ao agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque é Ele que vai colocando esse amor no nosso coração. E a partir do momento que Ele coloca esse amor, né, por Jesus, por Deus, nós vamos refletir isso amando os nossos irmãos. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Você está vendo como que é importante? Você aprende o Evangelho, né? Você abre o coração para a verdade da palavra, essa semente é plantada no seu coração e ela começa a germinar, começa a dar frutos aí dentro. Não é? E esses frutos vão sendo externados, né, em decorrência das ações, reações que nós temos com os nossos irmãos e com a igreja. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra de Deus e sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Os versículos 5 e 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica em práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo. Aqui, amado, é muito interessante, né, nós prestarmos aqui atenção nessa colocação. Logo, o Evangelho não é só discurso, mas implica em práticas convictas. Então, quando nós aprendemos, quando nós somos instruídos na verdade, quando nós conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus, dando a oportunidade ao Espírito Santo de trabalhar nas nossas vidas, nós vamos começar a vivenciar, a colocar isso em prática. É o que a palavra nos ensina, é o que Jesus nos ensina e nos mostrou também na prática isso. Então, amado, ser conhecedor da Bíblia é importante sim, mas nós temos que colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a fazermos. É o que o apóstolo Paulo aqui estava, não é, alegre, feliz com a igreja de Tessalônica, porque ele não estava vendo somente uma questão de conhecimento doutrinário, mas também a prática que eles estavam colocando nas suas vidas. Não é? E isso faz com que a igreja ela vá crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Item 3 do tópico 1. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Olha, o amor deve nortear, quer dizer, deve ser o direcional das nossas vidas na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou. Olha aqui, amado, que coisa linda. Somos plantados nesse lugar, estamos juntos na igreja. O Senhor nos plantou. E o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem tratado com as nossas vidas, o Senhor tem regado os nossos corações. Então, vamos valorizar isso, vamos dar importância a isso. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele. Compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Então, aqui, isso é um direcionamento para a igreja como um todo. Muitas vezes nós chegamos à igreja, né, não temos o conhecimento da verdade, mas com o passar do tempo, amado, conforme nós vamos nos alimentando da palavra, né, nós vamos tendo a disposição de colocar isso em prática nas nossas vidas. Esse relacionamento, essa comunhão, né, uma união comum, né, entre os irmãos, entre a liderança da igreja, entre todos que estão ali à frente, amado. Isso é muito importante para que a igreja seja uma igreja sadia, não é? Para que o inimigo não encontre ocasião de causar arruaça no meio da igreja. Então, isso é muito importante para a igreja, porque nós fechamos nisso, né, no amor de Cristo pelas nossas vidas e nós refletimos na vida dos nossos irmãos. Item 2 da aula de hoje, amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo.
No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amados, aqui nós estamos vendo algo importante. Deus provou o seu amor. Quando eu iniciei aqui o estudo dizendo, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e aqui está se confirmando em Romanos 5,8, quando Paulo diz, olha, mas para provar o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. Deus deu o seu Filho por nós, para morrer por nós, e Jesus morreu por nós naquela cruz do Calvário, né, demonstrando esse supremo amor para com as nossas vidas. E esse mesmo amor, amado, ele tem que estar no meu coração e no seu coração, e ser refletido para a vida dos nossos irmãos. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. Não é? Então, aqui nós vemos que a evidência, né, desse amor também destaca o quanto nós cremos. Não é? Porque se nós cremos que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para morrer por nós, nós também vamos amar os nossos irmãos. Então é recíproco, né? O nível que Deus espera de amor de nós para uns para com os outros é o mesmo que Ele teve, né, em dar o seu Filho por amor às nossas vidas, mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós ainda estando distante, né, longe da presença do Senhor. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu amar a mim, escolheu amar a você. Então viva esse amor, né, em relação aos irmãos que fazem parte da igreja, à igreja como num todo. O item 2, do tópico 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então aqui Paulo agora já está, né, ligando a questão da fé. O amor e a fé, né, eles andam juntos, porque se nós cremos, nós temos fé, se nós temos fé, nós amamos. Então isso é muito interessante para as nossas vidas. Então tudo isso está envolto num propósito só, né, de conhecermos a Cristo, conhecermos a palavra, termos em nosso coração, gerando a fé em nossos corações, e através de gerarmos a fé e cremos, né, nós começamos a pôr em prática amando os nossos irmãos. Deixa eu ver aqui. Em 2 Tessalonicenses, ele remata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses 1,3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crente em Jesus Cristo é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Olha que colocação maravilhosa, amado. Logo, na fé cristã, o único débito que temos, quer dizer, o que nós somente devemos, né, temos como crente em Jesus, é o amor recíproco para com os outros. Então, é isso nós recebemos, e nós devemos também compartilhar esse amor uns para com os outros. Isso é a essência da igreja, irmão. A igreja ela tem que ser firmada, né, num relacionamento verdadeiro, num relacionamento sincero, num relacionamento de igualdade uns para com os outros, né, um podendo estender a mão para ajudar, né, e buscar sempre o crescimento. E quando nós buscamos o crescimento dos nossos irmãos, nós também crescemos junto com ele, né? E o amor ele vai crescendo no meio da igreja,
né? E contra isso, amado, Satanás ele não tem poder, ele não tem autoridade, né? A igreja vai se fortalecendo na fé, no amor, na comunhão, né? E Satanás vai ficando longe da igreja. Item 3, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta, no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar, né? Então, nós estamos vendo aqui essa dimensão, né? Não pode ser algo somente de palavra, tem que ser algo eficaz, tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo que nós estejamos vivendo, né? Aí se torna, né? Nós entramos no contexto de amarmos os nossos irmãos, né? Quando nós nos preocupamos com ele, quando nós socorremos aos nossos irmãos, quando nós orientamos, como ele diz aqui, né? A questão de pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa. Então, tudo isso, amado, demonstra, né, o amor que nós temos uns para com os outros. O item 3, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Então, preste bem atenção, olha só, né, depois que eles receberam as instruções de Paulo, receberam o Evangelho, né, se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, aos ensinos de Cristo, aqui Paulo ele mostra 3 virtudes, né? E o que é virtude? Virtude é a disposição em praticar o bem. Não é? Quando você tem disposição a praticar o bem, você começa a ter uma vida virtuosa ali, não é? Colocando em prática aquilo que você aprende, não é? E fazendo o bem para aqueles que precisam. As 3 virtudes teológicas. Veja o que o apóstolo diz em sua oração. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas maior destes é o amor. 1 Coríntios 13 diz isso. Então, Paulo fala sobre os dons, né? Começa falando sobre os dons aqui, e ele fala que o mais importante, amado, o mais importante, ainda permanece aqui, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Não é? Então, é isso que nós temos que viver, é isso que o Evangelho nos ensina, é por isso que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, e quando nós olhamos, amado, para Jesus e os 12, né, no meio dos 12 ali havia um que era tido como incrédulo, que era Tomé, né, e tinha um traidor, que era Judas. Então, ele amou aqueles homens ali, aqueles seus discípulos, os apóstolos, né, de uma maneira grandiosa, amado, não fazendo diferença de pessoas. Né? Mesmo que Judas, ele soubesse que Judas iria traí-lo, em algum momento Judas iria traí-lo, ele escolheu amar Judas. Então, o que faltou ali foi a reciprocidade, né? Nós vemos que Judas preferiu trair Jesus, em vez de amá-lo como os outros também amaram a Jesus. Então, esse é o grande ensino que fica para as nossas vidas. A virtude da fé. A primeira virtude é a da fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses, e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo de nossa fé. Então, é como eu disse aqui um pouquinho antes, não é? Quando nós conhecemos a verdade, quando nós cremos, a nossa fé vai crescendo, e conforme a nossa fé vai crescendo, nós vamos vivenciando esse verdadeiro amor no contexto chamado igreja. E é muito interessante esse contexto chamado igreja. Pessoas de locais diferentes, de famílias diferentes,
de posições sociais diferentes, de instrução diferente, sentadas ali, amados, juntos e tratando uns aos outros como irmãos. Né? Então aí já começa, porque nós cumprimentamos aos membros da igreja, né, com a paz do Senhor, meu irmão. Então somos uma família, amado, e como família nós devemos amar, como uma verdadeira família, nós devemos viver esse amor e a fé crescendo em nosso coração. Agora nós vamos falar sobre a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses, de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar, motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Né? Então, isso aqui é uma verdade que estava acontecendo na igreja lá em Tessalônica. Né? E trabalhar com amor, amado, é trabalhar voluntariamente, de coração aberto, né? Não esperando recompensa, não esperando retribuição, não esperando reconhecimento, né? Mas simplesmente servindo a Deus como mordomos fiéis, ao qual nós somos chamados para sermos servos e servirmos ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, nós servimos também aos nossos irmãos. Nós queremos também que esse amor venha contagiar, né, a vida dos nossos irmãos, para que nós venhamos a viver uma fé verdadeira e genuína, e o amor também ser verdadeiro e genuíno no nosso meio. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Vocês veem, amado, que lutas, elas desde o início da igreja, elas são evidenciadas. Mas a firmeza, a convicção, o conhecimento, a fé, o amor, ele vai vencendo todas essas barreiras, mesmo que as perseguições venham, amado. Nós vamos vivendo isso e superando todas essas dificuldades. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo na igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Então, amado, quando nós enfrentamos lutas, adversidades, dificuldades, quando nós temos fé, quando nós temos conhecimento, quando nós temos fé, quando esse amor é gerado nos nossos corações, nós vamos suportando tudo isso e vamos vencendo, né? E o nome do Senhor, ele vai sendo glorificado, né? E a igreja vai sendo cuidada pelo Senhor, porque a igreja, né, Deus tem um propósito, um cuidado grandioso com a igreja, porque a igreja é dele, amado. É o Senhor que direciona a igreja, é o Espírito Santo que está conduzindo, né, nós ao conhecimento da verdade. Então, nós temos que deixar que o Espírito Santo flua, né, no meio da igreja, para que o nome do Senhor ele seja engrandecido, para que nós tenhamos essa esperança, que tudo isso um dia vai passar, e nós estaremos junto com Jesus, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Conclusão da aula de hoje. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la, né, amados? Então, é interessante nós refletirmos nisso, porque quando nós, como somos plantados por Deus em um lugar, amado, nós não podemos ficar saltando de um lugar para o outro. Nós temos que criar raízes. E essas raízes, elas vão se desenvolvendo nas nossas vidas a partir do momento que nós temos relacionamento e conhecimento com as pessoas que nós estamos. E aí nós passamos, amado, a amá-las, passamos a ter esse relacionamento mais profundo com cada um da igreja. E isso vai crescendo, isso vai se expandindo.
E a igreja vai se solidificando e se fortalecendo, e sempre ajudando a vencer, né, os contratempos, os vendavais, né, as investidas do inimigo, e as pessoas vão e Deus vai abençoando, amado. Tenha certeza disso. Olha, esse é o caminho para que nós possamos atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas, quando nós temos uma verdadeira comunhão, né? Somos um, nosso coração é um, e somos obedientes à palavra de Deus, e escolhemos servir ao Senhor e amar os nossos irmãos que representam a igreja de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai santo, querido e amado, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, porque o Senhor vem confirmando a tua palavra relacionada a esse tempo que nós precisamos amar mais os nossos irmãos. Pai, a igreja é tua. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por amar a minha vida e a vida dos meus irmãos. O Senhor nos deu o penhor do teu Espírito Santo, que nos orienta, que nos conduz, que gera em nós os frutos nas nossas vidas, Pai. Pai, eu peço que o Senhor continue trabalhando no meio da tua igreja, nos dando, Senhor Deus, força, sabedoria, e que esse amor, Senhor Deus, ele venha se estreitando cada vez mais, que nós venhamos, Senhor Deus, amar a tua igreja, como amamos o Senhor, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, e que nós venhamos a viver e ter experiências profundas e marcantes, Pai, e assim, Pai, glorificar o teu santo nome. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Coríntios 13 trata muito sobre esse tom do amor, né, que devemos ter. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e um sino que tine. E de tudo, meu amado, tudo vai passar, os dons vão cessar, mas o amor, ele vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Nós vamos orar nesse momento pelos nossos dizimistas, nossos ofertantes, orar pelos irmãos, né, que estão talvez passando aí por um problema de enfermidade, que precisam de uma cura. Né? No domingo nós vimos aí um testemunho maravilhoso do nosso irmão Adriano com relação à porta de emprego que se abriu para ele. Amado, eu me alegro muito quando eu vejo Deus trabalhando no meio da igreja, na vida de cada um dos irmãos. Né? Isso fortalece a nossa fé, isso nos une cada vez mais, e o que nós queremos é ver a sua vida grandemente abençoada. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer. Estamos chegando a mais um final de um trimestre, a mais um final de ano, Senhor. E até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor supriu as nossas necessidades. Pai, que o Senhor continue, Pai, olhando para as nossas vidas, olhando para a tua igreja, porque ela é sua, Pai. Nós estamos aqui somente para administrarmos e servirmos, Pai, os irmãos, para ensinarmos a amar, Pai. Pai, nos ajuda a amarmos como o Senhor nos amou. Nos ensina, Pai amado, a termos um relacionamento verdadeiro e profundo, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses dizimistas e ofertantes, que durante esse ano, Pai, mesmo em meio à pandemia, honraram, Pai, a tua palavra, foram fiéis, Pai amado, com o Senhor, obedecendo aquilo que a tua palavra nos ensina. E eu sei, Pai, o quanto o Senhor cuidou da vida de cada um. Pai, abençoa as pessoas que estão, porventura, passando por problemas de enfermidade, problemas, falta de emprego, Senhor. Ajuda, Pai amado. O Senhor abre portas aonde não tem, para atender a necessidade dos teus filhos, Pai. Porque a tua alegria, Pai, é em abençoar os teus filhos que honram e obedecem o teu santo nome. Por isso, Pai, eu oro e agradeço e abençoo a cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Na semana que vem, nós vamos estar falando aqui, olha, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, né? Nós falamos aqui pelo cuidado que Paulo tinha pelas igrejas, pelos líderes, né? Pelo amor que ele tinha com cada um. E agora nós vamos falar um pouquinho na lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, né? Que Paulo não abriu mão daquilo que ele aprendeu com Cristo, né? Foi instruído por Cristo, e os fundamentos dos apóstolos, né? Ele seguiu, né, pregando, ensinando, instruindo, mas não mudando nada e não modificando nada. Então, na lição de número 11, nós estaremos vendo isso aqui em nome de Jesus. Amém? Erga a sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Até quinta, em nome do Senhor Jesus.